pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é mais um programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Espero que todos estejam se cuidando bem, estejam bem atenciosos aí quanto aos cuidados básicos de saúde. Não estamos passando por uma semana muito fácil, né? Aliás, o mês está bem complicado, tá? Bom, hoje o assunto a ser tratado são as fontes não renováveis de energia, tá? As fontes de energia não renováveis são aquelas que utilizam recursos naturais esgotáveis, seja a médio ou a longo prazo, né? Esse tipo de energia tem como agravante o impacto ambiental e também disputas comerciais envolvendo a extração e a comercialização das matérias-primas, né? Alguns exemplos de fonte de energia não renováveis, a gente pode citar aqui, por exemplo, os combustíveis fósseis, né? Como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e outros aí, né? E também os combustíveis nucleares, como o urânio, por exemplo. O petróleo é a principal matéria-prima, tá? E uma das principais fontes de energia do mundo, né? O petróleo, ele tem um peso importante na manutenção da economia mundial. Você sabia disso, né? Ele é um produto estratégico e importante, né? Como, por exemplo, para os combustíveis dos meios de transporte, né? E é também utilizado na composição do plástico. Olha aí, né? Combustíveis como, por exemplo, gasolina, óleo diesel, querosene para aviação, né? E tudo isso aí está movimentando grande parte da nossa economia, tá? E o GLP? Você sabe o que é GLP? É gás liquefeito do petróleo, conhecido como gás de cozinha, né? Ele está em boa parte dos lares brasileiros através do botijão de gás, né? Todo mundo tem um GLP aí, um botijão de gás, né, gente? Agora, preste atenção nisso. O preço desses recursos, ele impacta o custo de vida do brasileiro. Você sabia? Pois ele tem influência direta em toda a cadeia de produção de objetos e alimentos do nosso país. É uma coisa para se pensar, né? A sua queima, ela ocasiona muitos poluentes para a atmosfera. Nós vivemos ainda a era do petróleo, tá? E isso gera um grande conflito de interesse entre os países, tanto conflitos econômicos como conflitos políticos, né? Durante décadas, o petróleo comandou a economia mundial, chegando no início dos anos 70 a ser usado por 50% do planeta, sendo predominante no setor de transportes. No Brasil, quem é responsável pela exploração e produção do petróleo e gás natural é a Petrobras. Já ouviu falar? Essa empresa ela foi criada lá em 1953. Hoje, a empresa, a Petrobras, é líder mundial em tecnologia para a exploração e produção do petróleo em águas profundas. Essa tecnologia é desenvolvida após a descoberta do pré-sal, né? Que é uma reserva petrolífera, né? Que pode atingir uma profundidade de 5 a 7 quilômetros no oceano, né? A nossa economia ela é muito dependente do petróleo, né? Devido à maioria do transporte, de toda a nossa produção ser realizada por rodovias, né? O que acaba encarecendo os produtos industrializados
e alimentos. Agora entenda um pouco sobre o carvão mineral. Não é o mesmo carvão do churrasco, ok? Passando a ser muito utilizado, o carvão mineral só perde para o petróleo, né? A extração do carvão mineral é feita através de túneis ou de poços localizados em reservas ambientais ou florestais, gerando impactos grandes ao meio ambiente, né? A queima do carvão vegetal é mais prejudicial do que a queima do petróleo, sendo usado em algumas usinas termoelétricas, tá? No Brasil, uma das principais jazidas encontra-se lá no Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Jacuí, sendo a produção consumida nas usinas termoelétricas lá daquela localidade, né? Bom, encontrado abundantemente na natureza, com custos baixos e estabilidade nos preços, ele é utilizado na composição do piche, do asfalto, corantes, plástico, naftalina, inseticidas, tintas, nylon e outros por aí. Que tal falarmos agora um pouquinho sobre o gás natural? Bom, o gás natural ele é uma mistura de hidrocarbonetos leves, numa forma gasosa, tá? É, por exemplo, né, como o metano, etano, propano, butano, entre outros. Isso aí tudo que eu falei são gases, tá? Ao contrário do petróleo e do carvão mineral, o gás natural ele é menos poluente, né? Ele é utilizado em usinas termoelétricas por causar menos impacto ambiental e ele é de fácil transporte e de fácil armazenamento, né? Ele é utilizado em indústrias, em residências, que aí é o nosso gás de cozinha, né? E também utilizado em combustíveis para veículos, ok? São transportados por gasodutos, que é uma forma mais segura e de fácil manutenção. O gás natural sempre está associado ao petróleo, sendo esgotável e não renovável. Um outro tipo de energia é a energia nuclear. Já ouviu falar? E aí vamos entender um pouquinho o uso deste tipo de energia, tá? Inicialmente, a energia nuclear ela foi usada militarmente, né? E trouxe tristes resultados e lembranças. Existe uma cidade chamada Hiroshima e uma outra cidade que chama Nagasaki. Elas são cidades lá do Japão, né? E essas cidades elas foram devastadas com o uso de bombas atômicas lançadas no final da Segunda Guerra Mundial no ano de 1945, né? Este é um problema em potencial que trouxemos para o século XXI, já que no mundo várias potências militares têm hoje um arsenal nuclear considerável, né? Com destaque os Estados Unidos e a Rússia. Existe uma canção chamada Canção Rosa de Hiroshima. Quem gravou essa música, essa canção, foi o grupo musical Secos e Molhados. Ele não existe mais, mas antigamente fez muito sucesso. Essa música é muito antiga e ela tem uma letra fantástica para a gente refletir sobre a bomba atômica. Vale a pena procurar, tá? Rosa de Hiroshima, do grupo Secos e Molhados. Procura na internet. Bom, hoje o controle da radiação também está sendo usada
para fins pacíficos, né? Como na medicina, por exemplo, né? A radiação, ela é utilizada no tratamento contra o câncer. Olha que coisa maravilhosa. A energia nuclear, ela é obtida através do processo de fissão nuclear, né? É um processo que ocorre em núcleos atômicos instáveis e pode produzir reações em cadeia capazes de emitir grandes quantidades de energia, né? O futuro da energia nuclear com a tecnologia atual não é favorável em razão dos problemas de segurança, né? Por exemplo, como os riscos de vazamento nuclear e dos altos custos de disposição dos rejeitos nucleares, né? Que é o lixo atômico, né? A energia nuclear, ela não libera gases que geram o efeito estufa, né? Ela precisa de pequena área para sua construção, né? Tem um pequeno risco no transporte de combustível, né? Poucos resíduos, né? Independência dos fatores climáticos, né? Como vento e chuva. Bom, como pontos positivos, temos a rentabilidade, temos aí a inovação tecnológica e, negativamente, maior risco de morte por radiação e explosões em usinas, né? Como um caso marcante que aconteceu lá em Chernobyl, na usina de Chernobyl, na antiga União Soviética, em 1986, né? E Fukushima também, no Japão, em 2011, né? Angra 1 e Angra 2 são as usinas nucleares do nosso país. E Angra 3, que está aí em fase de construção, ok? Bom, agora vamos assistir um vídeo sobre a primeira usina atômica construída no Brasil, né? Numa linha reta, ela fica aproximadamente a 230 quilômetros de Guarulhos, tá aí perto, hein? No estado do Rio de Janeiro, tá? Eu tô falando da usina de Angra 1. Presta atenção nesse vídeo aí. Ela já se confunde com a paisagem, mas nem sempre foi assim. Olha só como era a praia de Itaorna, em Angra dos Reis, há mais de 50 anos. Quem poderia imaginar que as casinhas que ficavam ali dariam lugar à primeira usina nuclear do país? Este cenário começou a mudar nos anos 50, ideia do almirante Álvaro Alberto, que mais tarde deu nome a todo o complexo nuclear. Foi a partir dos trabalhos dele que, em 1969, o Brasil decidiu construir a usina. O contrato foi firmado com a americana Westinghouse. A companhia ficou famosa anos antes ao construir o primeiro reator nuclear comercial para fins pacíficos, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. As obras começaram em 1972. Foi só no fim da ditadura, em 85, que Angra 1 entrou em operação comercial. Hoje são 640 megawatts de potência. Nós somos responsáveis pelo consumo de 50% da energia consumida no estado do Rio de Janeiro. Quer saber como tudo isso funciona? Dentro do reator ficam varetas carregadas de urânio, o combustível nuclear. Quando a reação começa, esse material aquece a água a mais de 300 graus. A água passa então pelos geradores de vapor. A alta pressão do vapor gira a turbina e produz energia elétrica. Um sistema complicado, mas que no final das linhas de transmissão faz acender uma em cada 2 lâmpadas no estado do Rio de Janeiro. Essa é a sala de controle de Angra 1, ou seja, é o cérebro que comanda cada uma das partes de produção de energia. Esse primeiro painel é responsável pela segurança que garante a refrigeração do reator nuclear, que é muito quente. No caso de uma emergência, impede que toda a estrutura entre em colapso. O segundo painel é a área de controle do próprio reator. Essa outra parte controla a água, que quando aquecida pelo reator, gira as turbinas e produz energia. Por fim, aqui é o painel dos geradores a diesel. Numa emergência, é ele que vai garantir que a refrigeração continue funcionando, caso todos os outros painéis parem de funcionar.
Isso é importante para evitar acidentes como no Japão. Em março de 2011, um terremoto seguido de um tsunami atingiu o norte do país. A catástrofe ficou ainda maior depois que a usina de Fukushima entrou em colapso. Milhares de pessoas tiveram que deixar a região. A cada catástrofe no mundo, a segurança é reavaliada. Este ano entra em operação o simulador de Angra 1. Você vê alguma diferença entre esses aparelhos e os da sala de controle que mostramos agora há pouco? Nenhuma? Não é para ter mesmo. Tudo tem que ser igual. Aqui, os operadores serão treinados para impedir qualquer desastre na usina. Em 2009, a usina parou para a troca dos geradores de vapor e, em 2013, para substituir a tampa do reator. Foi um processo delicado. A peça teve que ser movida com muito cuidado pelas passagens que dão acesso ao interior da usina. Afinal, pesa 37 toneladas. Atenção para a segurança dos operadores. Eles tiveram que usar essa roupa especial para evitar a contaminação. No trabalho de produção de energia dentro das usinas, sempre tem alguma coisa que fica contaminada. Roupas de proteção, luvas, máscaras, filtros e tudo isso precisa ser processado e guardado. Todo esse resíduo, considerado de baixa e média radioatividade, fica armazenado nesses depósitos. Só que para entrar aqui é preciso usar esse aparelho chamado dosímetro. Ele mede a dose de radiação que a gente recebe. Mas como é uma área protegida e blindada contra qualquer tipo de radiação, ele fica zerado, como o meu aqui. Dentro dos prédios, barris especiais armazenam o material. O rejeito radioativo é o principal problema deste tipo de produção de energia. Só aqui nesses depósitos são 2.500 metros cúbicos. Isso é o que garante que aquela usina pode operar sem trazer riscos à população. 2015 também será importante para a independência do centro nuclear. O urânio que é tratado fora do país será enriquecido aqui e vai abastecer as nossas usinas. Mudança que começa com Angra 1. Com isso, a gente estaria dominando praticamente todo o ciclo de prospecção, fabricação de combustível e de urânio no Brasil. O futuro também está em obras. A usina de Angra 3, irmã gêmea de Angra 2. Com ela, o complexo nuclear vai abastecer 85% do estado do Rio de Janeiro. Investimento que faz sentido nessa época em que a falta de água afeta as hidrelétricas. Apesar dos riscos na energia nuclear, ela parece como fonte mais barata e menos poluente que as termoelétricas a óleo ou a gás. Você tem a hidrelétrica lá, só que você tem um pouquinho só de água. A energia nuclear não, faça chuva, faça sol, esteja o tempo nublado ou não nublado, ela vai estar sempre gerando energia elétrica, continuamente. Depois de 30 anos de produção, Angra 1 tem fôlego para mais 30. Quando o prazo acabar, começa o processo de descomissionamento. A usina é desmontada. Nossa responsabilidade futura é deixar o meio ambiente livre de qualquer dano. No final, se nenhuma outra usina for construída no lugar, tudo por aqui tem que ficar como antes, sem contaminação, como se a central nuclear nunca tivesse existido. As fontes de energia não renováveis também são conhecidas como fontes de energia convencionais, né? Mas precisamos prestar atenção em ponderações que devem ser observadas nas consequências do uso da energia não renovável para a natureza e para a sociedade, ok? Por exemplo, que ponderações? Sobre os combustíveis fósseis, né? Poluição do ar, tá? Emissão de gases poluentes, o aquecimento do planeta, né? Problemas respiratórios nos grandes centros urbanos, até a chuva ácida, ok? A poluição dos mares, né? O processo de retirada do petróleo do mar, ele pode causar acidentes ambientais de proporções irreversíveis, né? Devido a um vazamento aí, né? Bom, sobre a energia nuclear, cabe lembrar que no vazamento de radiação, de qualquer maneira que isso possa acontecer, pode afetar todos os seres vivos e o meio ambiente, por quilômetros de distância e também por muito tempo. É bem complicado, né? Quanto mais cedo
pudermos usar outras fontes de energia, né? Outras fontes como as energias renováveis, mais cedo diminuiremos grandes impactos no meio ambiente, ok? É o respeito, né, que se faz necessário pela saúde e pela sobrevivência de todos nós. Então, vamos pensar aí na nossa proposta de atividade para esse tema de hoje. A gente falou bastante coisa sobre energia, né? Vamos lembrar do que nós aprendemos hoje, tá? Então, preste atenção. A fonte energética mais utilizada nas atividades industriais é o petróleo, tá? Que é uma fonte não renovável. Apesar da sua importância e da sua eficácia, ele é extremamente prejudicial ao meio ambiente, tanto na liberação de gases poluentes, como na sua exploração, que pode causar aí uma poluição hídrica, tá? Esta preocupação com o meio ambiente, ela tem que ser de todos nós, né? Inclusive sua, né? Então vamos lá. Aprofunde seus conhecimentos sobre esse tema, né? Junto aí aos seus professores, né? Pesquise você também sobre esse tema, debata com pessoas da sua família, debata com seus colegas de sala de aula e descreva que fontes podem substituir o petróleo, tá? Essa é a pesquisa. Quais fontes possíveis para substituir o petróleo? Você pode formatar esta pesquisa, tá, e encaminhar para a escola. E aí, o seu coordenador ou o seu próprio professor, ele pode compartilhar esta pesquisa que você desenvolveu com o seu nome aqui, ó. Olha só. Hashtag Saberes em Casa EJA, tá? Nós queremos trazer um pouquinho dessa pesquisa aí que você fez, tá? De repente, essa divulgação aí pode fazer muitas outras pessoas refletirem sobre esse uso da energia, né? Possibilidades para o uso dessa energia, ok? Bom, por hoje é só. Vamos finalizando o nosso programa de hoje. Fiquem bem, se cuidem bastante, tá? Não esqueçam, sempre que precisar sair, use a máscara. A máscara tem que cobrir toda essa parte aqui, não é daqui para baixo. O álcool gel nas mãos, toda vez que você tocar em alguma coisa, evite ficar tocando num monte de coisa, sabe? E se você tiver que tocar em alguma coisa, pegar alguma coisa de alguém, uma outra coisa, qualquer coisa que seja, use álcool gel, tá? A situação não está fácil, né? Então é muito importante, mesmo com a vacina acontecendo, mas é muito importante que a gente se cuide, tá? Evite aglomerações, ok? Dentro do possível, né? Procure não aglomerar, procure evitar lugares fechados, lugares que tem aglomeração. Fique dentro de casa o quanto mais você puder, ok? E se cuide, tá, gente? Eu quero te ver no próximo programa e quero te ver muito bem. Então, até lá!